quero dar um testemunho que aconteceu com o meu filho, para testificar a bondade de Deus na nossa vida. Muitos aqui sabem que eu estava viajando faz 2 semanas. Eu estava na casa do meu filho que mora lá em Madrid e vi minhas netinhas. Coisa boa. Dura foi vir embora, viu, pastora? Chorando que nem um vô babão lá, antes de vir embora. Né? E eu estava lá e o meu filho Daniel estava trabalhando numa empresa no Rio de Janeiro, colocando um forno para funcionar, né? Colocando, dando um start no forno. E no dia do aniversário, na festa do aniversário, ele me liga que explodiu um negócio e queimou tudo a cara dele. E eu falei, não, em nome de Jesus, o que é isso? Deixa eu ver. Me põe aí o vídeo, saí da mesa. Ele falou, não conta para a mãe, não quero estragar a viagem. Aí eu fui para lá, ele estava com aquela, tinha ido ao hospital, com aquela cara tudo cheio de pomada. A médica falou que eu não sei se eu vou conseguir ir embora amanhã, porque pode estourar bolha na cara, pode fazer um monte de coisa. E eu falei, filho, nós vamos orar em nome de Jesus. E nós vamos unir a nossa fé aqui, liga para o teu pastor, e nós vamos orar e amanhã você vai acordar sem nada na cara, em nome de Jesus. Porque eu creio no Deus em que a gente serve. E de manhã ele me ligou chorando, lavou a cara, e nem a praia de Bertioga queimou mais ele do que aquele negócio lá. Fez nada na cara dele. Ficou um pouquinho vermelho no outro dia. Deus é bom demais. Isso tem a ver com ele, não tem a ver com nós. Amém, irmãos? Amém? Não foi porque eu orei, ou porque o meu filho é melhor, mas porque a bondade de Deus nos alcança. E a gente tem que entender isso e crer nisso. E crer que a bondade dele nos alcança em todo o tempo. Amém? E eu, quando fui aqui convidado para ministrar a palavra, eu estava meio descalço, não sabia direito o que pregar. Mas todo bom pregador, amém? Quem nunca tem lá uma pregação de stand-by, qualquer coisa, você, encaixa ela, né? Quem nunca, né? Aí o Espírito Santo falou, não é isso. Eu disse, pô, Espírito Santo, o senhor nunca facilita, né? Mas sempre, por quê? Porque Ele me ama e ama você. E Ele não quer que a gente suba aqui para falar groselha para você. Amém? Deus não quer isso. Porque, de verdade, se a gente vier aqui, né, com todo esse aqui, para alguém subir aqui e falar groselha para nós, misericórdia. Não é isso que Deus quer com a gente. Bom, enfim. Fiquei até altas horas, não dormi direito. E o Espírito Santo só falava comigo de um versículo. E eu falava e orava, falava, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso, como é que eu vou só falar? Eu vou subir lá, falar um versículo e vou embora. Aleluia. Né? E o Senhor ministra os corações. E eu passei a noite, ou até tarde da noite, estudando sobre esse versículo, sobre essa palavra. Interessante é que foi o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia. Olha que coisa. Depois que eu lembrei disso. Já faz um bocadinho de tempo, né? Que nem diz o mineiro. Já faz um bocadinho de tempo que eu me converti. E foi o primeiro versículo, porque quando eu me converti na igreja presbiteriana, e a gente na escola dominical, tinha que a igreja inteira decorar um versículo para recitar naquele domingo. Então era um versículo por semana que a igreja inteira tinha que decorar. E aí o pastor chamava o cara e falava assim, Júnior, vem aqui, declara o versículo aí. Aí tinha que saber, não tinha jeito. Uma boa dica aí, apóstolo. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 14. E a gente vai tentar entender o que o Espírito Santo quer revelar para nós essa manhã. Amém? Se você pegar, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Se você pegar
no começo de João 14, lá no versículo 1, tá? Isso não é pregação, amém? É só para a gente dar uma situada. Jesus está falando, preparando já os discípulos, porque Jesus, ele ia. Então, teoricamente, ele ia deixar os discípulos, e os discípulos precisariam estar preparados para isso, porque aqui ele começa a dizer que ele vai preparar um lugar para os discípulos, e que os discípulos não ficariam aqui sós, que ele enviaria o Consolador. Amém? Então, lá em 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Você crê nisso, que na casa do pai há muitas moradas? Você crê nisso, que o nosso lugar lá na casa do pai já está arrumadinho, esperando a gente lá? Não é? Já deve estar tudo certinho, tudo arrumadinho, né? A gente tem um pequeno apartamentozinho lá em Bertioga. Então, toda vez que a gente vai descer, a gente liga para uma moça lá, e ela, antes da gente ir, ela deixa tudo arrumadinho, cheirosinho, limpinho, tudo certinho, né? Aí eu já falei isso aí, falei, a casa do pai está assim, ó, está arrumadinha, cheirosinha, limpinha, tudo preparadinho já, porque Jesus foi na frente e preparou esse lugar para nós. Amém? Glória a Deus. E estava explicando, e os discípulos perguntando, mas você vai, a gente vai ficar sozinho? E como que é o caminho? Qual é o caminho? Aí Jesus diz no verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus estava preparando os discípulos para algo tremendo, que ele ia delegar para aqueles que ficassem aqui nessa terra, e que não iam estar só, e que ia estar ser preparado um lugar para nós, aonde Jesus já estava. Continuando. E no verso 12 ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele não só preparou lugar, não só enviou o Consolador, como ele agora nos garante que nós faríamos, ou faremos, ou fazemos obras maiores do que o próprio Jesus fez quando estava aqui nessa terra. Cadê aqueles que estão preparados para fazer obras grandes? Cadê o povo? Nosso Deus pensa grande, tudo é grande. Não tem nada pequeno com Deus. E a obra que Deus tem para mim e para você não é pequena, é grande. A obra que Deus tem para a igreja nessa terra não é uma obrinha, é um obrão. Amém? É uma grande obra. E Ele capacita a mim e a você. Aí você olha para quem está do seu lado assim, e fala assim: mas você... Você é o cara que Jesus falou que vai fazer obra maior que ele? Não é? Aí você se olha no espelho, aí fica pior ainda a coisa. Aí você se olha no espelho e diz assim: Jesus, acho que o senhor deu o tiro errado. Eu vou ser o cara que vou fazer obras maiores que o Senhor fez? Só eu que pensei assim? Não. Aí no verso 16, ele diz que virá o outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também
vivereis. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora eu quero começar a meditar com você o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente meditar nessa manhã. João 14, 21. 22, 23 e 24. João 14, 21. Aquele que tem, ou ali nessa versão, quem tem, o que eu decorei é aquele que tem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Amém mesmo? Vamos continuar, vamos ver se você continua dizendo amém. A primeira coisa, bota lá em 14, 21, Vlad, para mim, por favor. A primeira coisa que eu não gostei dessa versão aí, viu, Vlad? A minha versão diz assim, que aqueles que guarda, isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Porque para mim essa está a diferença no original. Por que Jesus está falando que nós temos que guardar os mandamentos e não obedecer? Qual que é a diferença entre guardar e obedecer? Então, vamos lá, nós vamos chegar lá. Nós não temos apenas que ter os mandamentos, mas guardá-los. E a gente tem que entender o que é guardar. A gente tem que entender isso, porque aqui Jesus está de uma forma ensinando os discípulos que para que amar a Jesus significa guardar a sua palavra. Porque quem diz que ama Jesus e não guarda a sua palavra, não ama Jesus. Uau! E quantas vezes a gente diz que ama Jesus? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo que amam a Jesus, mas de fato não guardam a sua palavra? E para mim aqui, Deus tem falado muito já há algum tempo, sobre viver pela graça. E eu tenho aprendido isso. E às vezes eu confesso que eu fico até um pouco constrangido de pregar esse viver pela graça, porque dá a impressão que a nossa vida pode ser um oba-oba, porque a graça de Jesus nos basta, então a gente pode fazer qualquer coisa, porque a graça de Jesus é suficiente e vai cobrir tudo. Quando na verdade não é isso que Jesus ensina. E ele diz aqui que aquele que guarda os mandamentos, e o guardar aqui significa, eu peguei até no dicionário aqui para não... atender cuidadosamente, tomar conta da palavra. Olha a diferença de obedecer. Obedecer é cumprir ordens. Então eu posso ter os mandamentos do Senhor e posso obedecer os mandamentos do Senhor simplesmente cumprindo uma ordem. Ele diz, não faça isso, eu vou lá e não faço. Isso é quando a gente vive debaixo da lei. Agora, quando eu guardo os mandamentos, quando eu amo os mandamentos, quando eu velo por esse mandamento, quando a palavra para mim é tudo, quando a palavra, eu amo a palavra, aí agora eu começo a amar a palavra porque eu amo Jesus. Então agora a minha motivação não está mais em obedecer para eu cumprir uma lei, mas a minha motivação agora está em guardar essa palavra porque eu de fato amo Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu estava ministrando isso no meu filho, sobre esse negócio do rosto dele. Falei, filho, isso é graça. É a graça de Deus se manifestando na tua vida.
Não é porque você orou, porque eu orei, ou porque a tua oração é forte, a minha oração é forte, e o teu pastor orou, não é isso. É porque a graça de Deus se manifesta. E a gente precisa fazer o quê? Amar a palavra, amar Jesus. E olha só, a ordem que Jesus coloca, gente, eu não sei se vocês já viram isso. Nós não temos apenas que ter os mandamentos, mas guardá-los. Nós temos e guardamos os mandamentos porque amamos Jesus. Quando a gente ama Jesus, ou seja, quando eu guardo a palavra, quando eu amo Jesus, aí o que acontece? Jesus também me ama. Olha que tremendo. E nós seremos amados pelo Pai. Aí Jesus nos ama e se manifesta a nós. Aí a graça de Jesus se manifesta a nós quando? Quando a gente de fato ama Jesus, ama a palavra. E aí, por causa disso, o Pai nos ama. E por causa disso, Jesus também nos ama. E por causa disso, Jesus se manifesta em nós. Tenho falado isso, querido, sabe por quê? Porque hoje, em nome de uma... Como é que eu vou tentar dizer assim, bem... as igrejas hoje, tudo virou religiosidade, né? Ah, não, você faz isso aqui porque você é religioso. E de fato a gente tem um monte de coisa que faz porque é religioso, amém? É verdade. Só que tem muita gente abrindo mão de princípios verdadeiros da palavra de Deus em nome de uma suposta religiosidade. E agora parece que pode tudo. Ah, não, peraí, mas isso aqui não. Isso aqui é religiosidade sua. Você não isso aqui esquece. Não, não é esquece. Essa é a palavra de Deus. E eu guardo a palavra de Deus. E eu amo a palavra de Deus. E porque eu amo a palavra de Deus, eu amo Jesus. Não importa, né? Está filmando aí, não sei se eu vou ser preso ou não. Não importa se sair uma lei aí dizendo que a prática homossexual é legal. Não importa. Para mim, sempre vai ser um ato sexual ilícito. E isso Deus abomina. E eu não posso abrir mão disso. Quantos estão me entendendo aqui? A gente vai respeitar os homossexuais, a gente vai amar os homossexuais, como a gente faz aqui. A gente vai dar todo o apoio que eles precisarem. Mas eu não posso apoiar essa prática, porque senão eu estou abrindo mão de princípios. Ah, não, mas eu não posso falar, senão eu vou preso. Então, isso está acontecendo nas igrejas com muita coisa. Ah, não, mas você é aquele pastor ainda que não pode transar antes do casamento? Ô, pastor, se liga, cara. Você já passou, velho. Você está muito quadrado, isso aí, você está muito religioso. Eu amo a palavra. Eu velo por essa palavra. E aquilo que Deus diz que está errado, eu vou continuar sempre dizendo que está errado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu estou aqui para dizer, se você me perguntar o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, se eu não guardar as palavras de Deus, significa que eu não amo Jesus. Alô? Vocês estão me entendendo, gente? As minhas palavras costumam ser mais apostólicas, né? Hoje está meio profética, né? Né? Minha palavra costuma ser mais de envio. Vamos, gente, mas no final vai ter também, aleluia. Mas é que, por vezes, Deus nos realinha algumas coisas. Por vezes Deus nos chama para a gente acordar. Não dá, gente, não dá para negociar. Tem coisa que não dá para negociar. Tem coisas que a gente de fato se torna religioso e dá para a gente contornar, mas tem coisas que não dá para abrir mão, gente. Me desculpa. E da palavra de Deus eu não abro mão. Porque a condição para amar Jesus é guardar sua palavra. É Ele que está dizendo. Não sou eu. E olha que Jesus era o cara que batia nos religiosos, hein? Não é verdade? Ele batia de frente com os religiosos. Por quê? Porque os religiosos pegavam a lei,
Sentavam em cima dos seus pecados e cobravam dos outros aquilo que a lei exigia. Então isso é farisaísmo, isso é religiosidade. É você sentar em cima do teu pecado e ficar acusando os outros. Porque o pecado nosso sempre parece que é menor do que os dos outros, né? Nosso pecado é pequenininho, mas o outro pecado... Olha só. E aqui tem um versículo, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Aí voltei para o veio apostólico aqui, Arles. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem muita igreja que não entendeu ainda o que significa esse versículo. Ele para aí, ide por todo mundo, fazer discípulo, pregar e batizar. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não adianta você pregar, não adianta você fazer discípulo, você tem que ensinar ele a guardar a palavra. Esse é o segredo de você fazer um discípulo. Se a gente não fizer discípulo, ensinando eles a guardar a palavra, nós vamos voltar lá para João 14, e nós estamos criando discípulos que de fato nunca amaram Jesus e não vão amar Jesus, porque não amam a palavra e não guardam a palavra. Esse é o segredo. Não é apenas ensinar a palavra. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo aquele programa do Jô Soares. Eu gostava de ver o programa de entrevista do Jô Soares. E foi um cara lá, um qualquer lá, falando que era pastor. E, cara, o Jô Soares deu um show de Bíblia no cara. Você acredita? O cara conhece a Bíblia, conhece a palavra, é culto, lê muito, mas não guarda a palavra. A palavra não está dentro dele. Ele tem apenas um conhecimento. E aquilo como conhecimento não serve para nada. Bom, tá bom, serve como cultura, né? Vamos dizer assim, né? Uma vez uma pessoa me disse: por que a Europa ela é tão civilizada? Porque a Europa já faz alguns anos, né, apóstolo, que se desviou do verdadeiro evangelho. Mas a Bíblia continua lá, velho. A Bíblia continua lá, sendo ensinada na maioria das escolas, os princípios bíblicos são ensinados, e eles se tornam pessoas civilizadas por causa da palavra de Deus. Não é tremendo isso? Aliás, isso é que faz a diferença, sabe, gente? Quando você vai para países como... Eu tive o privilégio agora de estar em Genebra, na Suíça. O Davi mandou um abraço para todo mundo. O nosso carequinha. Estou quase chegando lá, mas ainda não cheguei. E como Genebra, na Suíça, como Madrid, na Espanha, e uma cidade da Itália, chamada Intra, que eu fui visitar, porque eu tenho uns filhos lá que nasceu um bebê. Eu aproveitei e peguei o carro lá em Genebra, peguei o carro da Paula e fui lá para a Itália. Aliás, que viagem maravilhosa, gente. Subi as montanhas suíças, desci, saí na Itália. Meu Deus, que coisa maravilhosa essa viagem. No meio da neve, uma coisa fantástica. Mas, sabe assim, quando eu volto, todas as vezes que eu volto de viagem como essa, eu sinto um aperto no meu coração. Eu não sei se já passou isso com vocês, mas assim, cara, nós tínhamos tudo para ser um país civilizado como eles são. Temos tudo. Sabe, você vai lá em Genebra, na Suíça, você compra o valezinho de ônibus para você andar o mês inteiro, e ninguém pede para você entrar no ônibus. Você comprou, você entra. Se você não comprou, você entra do mesmo jeito. Isso, por que o cara não põe cobrador? Porque os caras pagam. Para que ele vai pôr cobrador?
que tenha lá 1, 2, 3% de brasileiro que vai lá, dando golpe lá. O cara fala, por causa de 1, 2, 3% de brasileiro, não vale a pena eu colocar. Deixa os brasileiros achar que estão tirando vantagem. Eu digo, e o transporte acaba sendo mais barato por causa disso. Então você vê países onde você vai lá e o jornal está aberto, e você puxa o jornal e paga se você quiser. Se você não quiser, você vai embora. Depois que você puxou o jornal, você joga a moeda lá e pega. Lá na Europa, você vai abastecer o carro, a bomba de gasolina fica à sua disposição. Você para do lado do carro, abastece o carro, depois você sai do carro, vai lá e fala bomba tal e paga. Não, hoje em dia já tem lá o valor lá na bomba, né, pelo número, né? Mas pensa isso aqui no Brasil. O cara enche o tanque e vaza. Não é triste isso? É triste, não sei, olha, sinceramente, gente, eu não sei como é que isso nós vamos mudar nessa nação. Porque só se tirar os brasileiros, vamos tirar todos os brasileiros e vamos mandar os europeus morar aqui, porque não sei como é que nós vamos resolver isso. É uma situação em que a segurança, meu filho mora numa cidade que é 15 minutos de Madrid, chama Alcalá de Henares. É uma cidade muito histórica, que um dos reis lá, na época do Império Moro, morou na cidade, então é uma cidade histórica. E a gente saiu algumas vezes, embora a Rosana ficou de cama, né? Lá, então eu saí com meu filho algumas vezes para ver. E uma cidade, se você já teve a oportunidade de ver, ou conhecer, ou vem nos vídeos, as cidades são ruas estreitas, cheias de beco. É um negócio. E eu passei num beco meia-noite e falei para o meu filho, cara, se fosse em São Paulo, não passava nem perto desse beco. Não tinha a mínima condição de você estar num beco daquele. Era um beco que tinha uns barzinhos assim, e um negócio escuro, uma quebrada mesmo. E não tem. Ele falou, pai, aqui na cidade não tem histórico de assalto. O que acontece, ainda acontece de vez em quando, é furto. Quando alguém esquece um celular em cima da mesa, acho que é o brasileiro que está lá, pega o celular, né? Mas a mão armada, assalto à mão armada lá é sério, o cara vai para a cadeia, velho. O negócio é sério lá. Você tentar roubar alguém à mão armada, você tá lascado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você volta de passeios como esse, de visitas como esse, e você chega no Brasil e olha, puxa, a gente teria todas as condições de ter essa vida boa. As minhas netas vão para a escola, uma fez 11 agora, outra 5, a pé, sozinha. É assim, é um quarteirão de distância. E vão e voltam. E não tem violência, não tem perigo. Por quê? Porque eles foram ensinados na doutrina da Bíblia, da civilidade da Bíblia. E eles levam muito a sério isso. Espanha é um país extremamente católico, mas as pessoas são íntegras, são honestas. É incrível isso. É uma coisa assim que choca com a nossa cultura. Então a palavra, ela por si só, ela nos torna civilizado. Mas não basta ser civilizado e ir para o inferno. Na Espanha, na Inglaterra, tem um monte de gente civilizada que vai tudo para o inferno. Por quê? Porque eles têm a palavra, mas não guardam a palavra. Eles têm a palavra, mas não amam a palavra. Eles têm a palavra, mas não velam pela palavra. E se você não vela pela palavra, você não ama Jesus. E se você não ama Jesus, o Pai não te ama. E aí o Pai não te torna filho. Olha a cadeia que é o negócio. Então, gente, nesses dias, eu entendo assim, Deus está nos chamando a gente a tomar uma posição firmes. É válida decisão. É mesmo? Glória a Deus. É válida a decisão e é verdade, gente. Nós vamos escolher, agora está sobre nós, escolher se a gente vai de fato amar Jesus, amar a palavra, colocar em prática
aquilo que Ele tem nos ensinado, e que a palavra dEle se torne viva e eficaz, e que testemunhos como esse, não só de cura, mas de restauração, de milagres, de famílias transformadas, vão começar a se tornar cada vez mais normal no nosso meio. Porque quando, olha só aqui, ó. O verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amar a palavra e amar Jesus significa morar em Deus. Significa a gente ter uma vida fundamentada, firme na palavra de Deus. E a gente não vai ser abalado por vento de doutrina, porque novidades tem por todo tempo, aparecem novidades, não é verdade? Está cheio de novidade na igreja, novidade de gospel, novidade disso. Não quer dizer que a gente tem que ser retrógrado, amém? Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor do meu filho lá na Espanha. Esse foi um outro milagre. O meu filho, ele retornou à igreja lá na Espanha. Vocês sabem que nós passamos por um momento muito terrível há uns anos atrás, onde nós fechamos igreja, onde a gente foi muito humilhado. Teve muitas coisas que o Arles e a Lília acompanharam bem esse processo da nossa vida. Graças a Deus hoje, isso já não representa mais nada para nós. Mas isso formou algumas feridas na minha casa, sabe? Na minha filha, no meu filho. Se tornou algumas feridas. E aquelas pessoas que você achava que amava Jesus, mas não ama Jesus, porque a pessoa que ama Jesus, ela não julga. A pessoa que ama Jesus, ela não se sente melhor do que a outra. A pessoa que ama Jesus, ela não está aliançada com você e amanhã é teu inimigo. Não tem como ser isso. Como é que você vai fazer isso? Hoje eu estou aliançado, mas amanhã eu não posso te ver na frente, né? A pessoa que ama Jesus, ela abre mão dos seus direitos. A pessoa que ama Jesus não quer saber de recompensa nessa terra. Não quer saber se vai ter cargo na igreja. Não quer saber quantas vezes vai pregar por ano na igreja. Não quer saber se... Não quer saber. A pessoa que ama Jesus é uma pessoa que fica à disposição do reino. Amém? Então, eu te aconselho a você orar e buscar o seu lugar no reino. E se colocar à disposição do Pai no reino. Porque o que vai acontecer? Quando a gente se coloca à disposição, na dispensação, Deus vai usar você. E aí o meu filho foi para a Espanha. Foi numa condição bem terrível, porque a empresa estava muito ruim. Eu chamei eles e disse, olha, não dá mais para continuar aqui, tenho 2 filhos engenheiros, a empresa não fatura mais para manter 3 engenheiros, vocês cada um abre uma empresa e se vira, eu posso dar uma parte do serviço, enfim, ele ficou quase 1 ano desempregado. E aí ele me pediu se eu conhecesse alguém lá na Espanha, e eu conheci, e apareceu essa oportunidade de emprego. Ele foi contratado como engenheiro de automação lá na Espanha, e agora as notícias que nós temos é que, trago dessa semana, que ele foi promovido a diretor na empresa. Mas antes disso tudo, olha como Deus faz as coisas. Antes disso tudo, a Carolzinha, né? Não sei quantos conhecem a Carolzinha aqui, que ela já conhece, né? É uma espivetadinha, né? Ela é demais. Ela me fez jogar rouba-monte todos os dias com ela. Fiquei jogando rouba-monte com ela, mas falei, eu vim aqui para ficar com ela. O que você quer fazer, rouba-monte? Fiquei jogando rouba-monte o dia inteiro com ela. A Rosana na cama e eu jogando rouba-monte. Aleluia. Aí essa Carol, eles foram no mercado. E aí a Carol ouviu alguém falar em português. E ela, claro, né? Igualzinho meu filho Betinho, sempre foi assim. Foi lá mexer com a mulher. Você fala português e tal.
Falou, falo, eu sou pastor aqui na cidade. E aí, a minha nora gostou muito deles, o meu filho gostou, e hoje eles estão fazendo parte do ministério de Blumenau. E eu tive a oportunidade de conhecer, e eu conheço pessoas da igreja dele lá de Blumenau. Você acredita? Olha que coisa, que benção. Eu tenho alguns empresários, amigos meus, lá de Blumenau, e eles todos fazem parte dessa igreja, eu não sabia, chama ABA, a igreja, A-B-B-A, ABA. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que eu estou falando desses testemunhos que hoje o Senhor me trouxe aqui mais para falar, para trazer testemunhos? Porque a graça de Deus nos alcança. A gente tem que crer nisso. A gente tem que sair da mesmice e entrar num outro nível. Nós temos que decidir pela palavra. Nós temos que decidir por Deus. Nós temos que decidir por aquilo que está escrito. E a gente tem que crer que aquilo que está escrito é real e é verdadeiro. E nós temos que tomar posse daquilo que está escrito e vamos seguir. A minha primeira igreja, quando eu fui ungido pastor, foi numa favela, amém? Glória a Deus. Eu era pastor auxiliar numa favela em Santo André. E um senhor, ele não sabia ler. E eu li a Bíblia para ele, porque ele não sabia ler. E ele se converteu de um jeito, e ele decorou um versículo. Eis que vos dou autoridade para pisardes na cabeça de escorpiões e serpentes. E se alguma coisa mortífera te morder, você não vai morrer. Era o único versículo que ele sabia. Eu nunca vi uma pessoa expulsar demônio que nem aquele senhorzinho. Eu nunca vi. Ele tinha uma autoridade. E ele ia para cima e não tinha demônio, não tinha conversa. E ele não tinha teologia, ele não tinha nada, mas ele tinha fé. Ele amava a palavra. E ele diz assim, pastor, está escrito. Se está escrito, eu acredito. Eu costumo dizer lá embaixo para os meninos do CTA lá, gente, se tivesse escrito na Bíblia que Jonas foi engolido por um lambari, eu acreditava. Aleluia! Eu não sei se o lambari ia ficar uma boca de 2 metros ou o Jonas ia ficar desse tamaninho. Eu não sei. Mas se tivesse escrito na Bíblia que foi engolido por um lambari, eu ia acreditar, porque eu amo a palavra, eu creio na palavra. Esses dias eu peguei um rapaz de Uber. Uber é uma excelente oportunidade para evangelizar, amém, irmãos? É bom demais. O cara quer fazer a parte dele, ele quer conversar, ele puxa assunto. Aí é por aí, né? Aí a gente já entra. E eu estava conversando com ele, falando isso para ele. Aí, aquelas coisas, né? As perguntas de sempre, que a gente tem que desviar, né? O pensamento e desviar a vã discussão e trazer para a palavra, né? E aí ele começou a questionar a veracidade da palavra de Deus. Eu falei para ele, cara, você não tem ideia quanto tempo eu demorei para me converter. Foi 5 anos gente pregando palavra para mim, e eu não queria saber das coisas de Deus. Para mim era mó balela isso. Aí eu comecei, uma pessoa, que é a Ruth, minha mãe espiritual, ela me desafiou desse jeito. Eu já era engenheiro naquela época. Disse assim, Otávio, você é um cara tão inteligente, o executivo, e você não sabe qual é a mensagem do livro mais editado do planeta? Sabe quando aquele meu orgulhinho ferido, assim, fala, realmente eu não sei, né? Tem alguma coisa esse livro, né? A Bíblia é o livro mais editado do planeta e em mais idiomas. Então, quer dizer, tem alguma coisa esse livro. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia para questionar a Bíblia. Para dizer que a Bíblia não tinha razão. Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. E aí, Deus é misericordioso. Colocou um missionário da Igreja Batista para morar do meu lado. E o homem me deu um livro arqueológico. E a Bíblia tinha razão. Não sei quantos já ouviram esse livro. É bem antigo esse livro. É um livro de arqueologia. E eu comecei a ler aquele livro e comecei a ver que as profecias realmente se cumpriam na palavra de Deus. E aquilo
foi que Deus usou, o Espírito Santo usou, para tocar no meu coração, para que de fato eu conhecesse a palavra. Aí eu disse para ele, cara, eu fui lá em Israel. E eles acharam lá em Israel, nos manuscritos do Mar Morto, os escritos que estavam lá há quase 2000 anos, vamos arredondar, escondidos. E eu vi lá hoje, o livro de Isaías, está naquele negócio que eu não sei como chama aquilo. É um tipo de tem uma cópia do livro de Isaías, que os essênios escreviam. Você sabe o que eram os essênios? Os essênios, eles ficavam reescrevendo a palavra de Deus, amém? Não tinha copiadora, né? Não tinha computador. Então, os essênios eram uma... Como é que eu falo? Não é tribo. Tribo. É uma etnia, sei lá como é que eu falo. Me fugiu agora a palavra. E esses essênios, eles ficavam escrevendo as escrituras. Então, eles tinham lá a Torá, ele escrevia, e quando terminasse, ele pegava de novo o livro e começava a escrever. Ele passava anos, e passava isso de pais para filhos, e a palavra eram escritas em papiros, não tinha outro jeito deles guardarem a palavra como Deus mandava. E esses essênios esconderam nas cavernas do Mar Morto. E agora a data, eu não sei, 1947. Obrigado. Qualquer coisa, foi ela que errou, hein, a data. Em 1947, acharam. Agora, gente, o cara coloca o papiros num vaso de barro, tira o ar e tampa. Como é que o cara teve a ideia de tirar o ar? Como é que o cara criou um vácuo há 2000 anos atrás? Fala aí para mim. Ele deve ter pego um canudinho, né? Sei lá como. Chupou o ar de dentro para não estragar o negócio. Agora, o cara sabia que o oxigênio corrompia. Foi o Deus, gente. Eu contando tudo isso pro Uber, tá? Essa história toda eu estou contando para o Uber. Fui lá para a Suzana e eu estou continuando do lado do Uber ainda. E aí ele, assim, falei, pois é. E aquele livro que achou, um monte, despedaçaram, venderam para lá. Mas o livro de Isaías foi recuperado integralmente. E é exatamente aquele que está, ainda fiz assim, que está aqui na minha Bíblia. Exatamente aquele. Então, querido, só não crê na Bíblia quem é doido. Quem não conhece, porque não tem como você contestar alguma coisa que está escrito na Bíblia. De verdade, tem algumas coisas que a gente não entende direito. Deixa no azeite, vai orar, e Deus vai te revelar. É assim, tem coisas que eu não me atrevo a pregar. Não é, Arles? Tem coisas que eu não me atrevo a pregar. Eu olho lá e digo, meu Deus, isso aqui é muito cabuloso. Você quer ver uma coisa que, um versículo desse, que aconteceu comigo, e que eu não pregava nem a pau nesse versículo? Eu vi e pulava ele, falava, não, esse eu ainda não posso pregar. Eu não me lembro onde está, os eruditos aí me ajudem. Que diz que nós não podemos ser demasiadamente justos. Eu não lembro onde está esse versículo, de verdade. Provérbios ou Eclesiastes? Eclesiastes. Aí a primeira, está escrito assim, eu não posso ser demasiadamente justo. Então a primeira tradução que vem na minha cabeça, se eu for mais ou menos justo, tá bom. É ou não é, gente? Não é a primeira tradução que veio? Aí eu falava assim, como é que eu vou pregar isso? Eu falava, você pode ser mais ou menos justo. Não precisa ser justo. E eu não conseguia entender. E aí uma vez eu estava com um pastor lá da MCM, em Goiânia, pastor José Rodrigues. E uma das minhas ovelhas se formou em missionárias lá naquela época, e eu fui lá, em Goiânia, e adivinha que ele falou a revelação que ele teve nesse texto. Falei, Jesus, é esse que eu...
Porque sabe, gente, de uma coisa, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu tive uma revelação de Deus quando eu vi de outra pessoa. Não tenho mais vergonha. Antigamente eu tinha, não, mas eu tenho que ter das escrituras. Que isso? O cara falou e agora? Não. O cara falou para mim, foi uma revelação. Aleluia. Recebi como revelação. Não preciso ser exclusivo. Eu não quero uma revelação que só eu tenha. Não. Aquela revelação veio para mim na hora. E esse versículo, a revelação que depois o Espírito Santo me confirmou, é que a nossa justiça não pode exceder a justiça de Deus. É isso. Porque nós achamos muitas vezes que nós somos mais justos que Deus, não é? Sim ou não? Quando alguém pisa na bola, você fala para Deus, Deus, mata logo esse cara. O que esse cara está fazendo vivo ainda? Já manda um raio aí, Jeová. Não sobra nada. Aleluia. Ainda bem que Deus é justo. E nós não podemos... Ah lá, está lá. Ó. Não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios, porque te destruirias a ti mesmo. Então, quando você acha que você é mais justo que Deus, quando você acha que você é mais sábio que Deus, querido, você está fadado ao fracasso. Sim ou não? Então, gente, nós temos que buscar a revelação da palavra, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós temos que buscar e nos colocar à disposição de Deus. Eu nunca me convidei para pregar em algum lugar. Nunca. Nem aqui na igreja, o Arles sabe disso. Nunca liguei para alguém, me convida para pregar aí, tem uma palavra para pregar. Nunca. Eu sempre me coloco à disposição. E Deus... As pessoas me convidam para pregar. Hoje nem tanto, mas já me convidaram mais. Não me importa. Eu vou ficar à disposição de Deus, à disposição da palavra, à disposição daquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim, muitas pessoas hoje me falam, cara, como é que você se sente lá hoje na igreja? Porque até hoje a gente tem umas espetadas, sabe, gente? Como é que você se sente lá na igreja, você que já foi líder da igreja? Eu durante 10 anos fui líder da igreja, e agora você está lá. Eu digo assim, eu me sinto muito bem, você não tem ideia. Eu falei, estava ministrando numa pessoa, fui pegar eu tive que, troquei o para-brisa do meu carro que estava trincado, e eu fui numa firma de blindagem lá em Suzano, e encontrei uns remanescentes da igreja lá de Suzano. E estava conversando com eles e disse, olha, eu nunca me senti tão no centro da vontade de Deus como eu estou hoje. Nunca. Mas uma coisa eu peço para Deus, eu nunca mais quero ser líder de uma igreja. Deus, se não tiver outro jeito, tudo bem. Eu vou te obedecer. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu nunca mais, eu amo a Arles e a Lília, admiro eles, né? Mas eu nunca mais quero ser líder de uma igreja. Porque eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus. Hoje eu me movo com liberdade naquilo que eu faço. Hoje eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu amo, que é pregar a palavra para os menos favorecidos, para aqueles que precisam da palavra. Eu amo fazer isso. E Deus sempre me usou para fazer isso. Então eu estou aqui me sentindo no centro da vontade de Deus. Venho aqui, nesse altar, nunca me acostumo aqui, cada vez que eu subo aqui, molha a minha camisa, porque o negócio aqui é feio. O negócio aqui é sério, feio não, é sério. A gente tem que respeitar as pessoas que a gente fala, não é? Então, queridos, a palavra é essa. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo Pai.
E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra é, nós precisamos amar a Jesus. E não tem como a gente amar a Jesus sem guardar a palavra. Chega de tentar obedecer. Chega de tentar cumprir a lei. Eu cumpro a lei, depois eu vou lá e me arrependo, e vou lá e... Chega disso. A gente não vai conseguir experimentar o melhor de Deus. E Deus, nesses dias, tem nos chamado para a gente experimentar o melhor dEle. Em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei qual é a área que pode estar te apertando. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Mas uma coisa eu te falo. Quando você se dispõe a amar a Deus e amar a palavra dEle e velar pela palavra dEle, Deus vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Vai agir porque é Ele, não é você. Vai agir porque é o amor dEle que constrange. Não é porque eu sou alguma coisa, mas é por causa dEle. Amém? Eu quero orar por você, para que essa palavra possa penetrar profundamente no teu coração. Para que essa palavra possa trazer uma mudança nas nossas vidas. E, gente, quando Deus fala comigo, é porque primeiro Ele está falando comigo. Eu não prego de coisas aqui que não cortem em mim. Entende? Não pensa que eu estou aqui para pregar para vocês, não. Eu estou aqui para pregar para nós, amém? São coisas que cortam em mim também, coisas que eu preciso melhorar na minha vida, coisas que a gente precisa conhecer a verdade para que haja a libertação em todas as áreas da nossa vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o poder e a exaltação para todo sempre. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, porque cremos que servimos um Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, não é porque a gente não tem mais nada o que fazer na vida. Nós estamos aqui porque queremos Te honrar. E o Senhor nos ensina que nós temos que amar a Tua palavra. E a Tua palavra diz que nós temos que congregar. Então nós estamos aqui congregando porque o Senhor diz que a gente tem que congregar. Significa que quando eu estou aqui congregando, eu estou amando Jesus. Porque eu estou guardando a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que pessoas entraram aqui com problemas sérios. Outros nem tanto. Mas não importa, Senhor. O que nós cremos é que Tu és o Deus do infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor se manifesta a nós de uma forma sobrenatural. E nós queremos, Senhor, nos sentir amados por Ti. Queremos, Senhor, aprender a guardar a Tua palavra. Queremos, Senhor, Te amar a cada dia mais. Queremos, Senhor, entender o Teu propósito nas nossas vidas. Queremos, Senhor, ser aqueles que são enviados para que a gente possa ensinar as pessoas a guardar a Tua palavra. Envia-nos, Senhor. Envia-nos a nós. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de ser o atalaia, de ser aquele que anuncia, de ser aquele, Senhor, que tem o privilégio de ser usado por Ti, Senhor. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, a cobertura do Teu sangue sobre cada um de nós aqui, Pai. Pai, tudo aquilo que a gente tem ferido a Tua palavra, muitas vezes em nome de uma suposta religiosidade, a gente vai abrindo concessões, mas nós não queremos mais, Senhor. Nós queremos nos manter firmes na Tua palavra.
Queremos manter firmes no teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. E que tua graça continue nos alcançando de uma forma tremenda e sobrenatural. E que a tua graça, Senhor, se manifeste a nós, por causa do teu amor nas nossas vidas, Pai. Nós te amamos, Jesus. Te amamos. Recebe toda a honra, Senhor, de lábios que confessam o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.